aula de hoje eu vou lidar também um pouco com as estruturas que nós vamos trabalhar, que eu passei para vocês nos arquivos, né, no e-book, com os exercícios do Would Like. Então, uma dessas conexões que eu faço para te dar um pouco mais de mobilidade, flexibilidade no uso da estrutura e também para fortalecer o seu conhecimento e compreensão de elementos importantes na língua, a gente trabalha também com WH nouns. What, where, when, how, who, whom, whose, why, which. Desses WH nouns, tem três que eu preciso lidar com eles com um pouquinho mais de calma. São eles who e whom, e o outro é which. Antes da gente chegar aí, vamos ver um pouquinho como que essa estrutura funciona com esses WH nouns. Então, se eu quero perguntar o que você gostaria de comer, eu poderia perguntar What would you like to have? Or what would you like to eat? Se eu quero saber onde que você gostaria de morar, eu posso perguntar Where would you like to live? Se eu quero saber quando que eles gostariam de ver este filme, eu posso perguntar When would they like to watch this film? E por aí vai. Se eu quero perguntar por que você quer usar esse vestido, aquela camisa, eu perguntaria Why would you like to wear that dress? Or why would you like to wear that shirt? Ok? Muito bem. Então ele é muito útil. Ele também é útil com aquela ferramenta que eu adoro, que é o kind of, que é o tipo de, né? Então eu posso perguntar que tipo de comida você gostaria de ter hoje no jantar? Então eu poderia perguntar italiana, japonesa, tailandesa. What kind of food would you like to have for dinner tonight? Que tipo de filme você gostaria de assistir hoje? Um filme de terror, um filme de aventura, um filme de amor? What kind of movie would you like to watch tonight? Ok? Se eu quero saber que tipo de matéria, de assunto você gostaria de estudar, eu vou perguntar What kind of subject would you like to study? E por aí vai. Então, como a gente vê, essas associações que a gente faz vão dando para a gente um traquejo para lidar com situações diferentes da língua, ok? Um pouquinho a questão do who e do whom. A primeira coisa que a gente tem que entender é que who e whom o whom deriva do who. O whom é um WH noun que está sumindo da língua. Ele aos pouquinhos está indo embora, então a gente vai vendo ele ir embora. Mas por enquanto, e acho que por uma questão didática mesmo, é importante que você entenda essa diferença. Se eu quero saber quem está aqui, se a minha pergunta ela objetiva descobrir o sujeito da ação, eu uso who. Se a minha pergunta objetiva saber o objeto da ação, que é uma pessoa, eu uso whom. Eu vou explicar melhor. Então vamos imaginar a seguinte formulação. Quem você gostaria de ver, por exemplo? Então, aí eu falaria para você, eu quero ver o João. Então, esse é o objeto da frase, percebe? Porque quem quer ver sou eu quero ver o João. Então, eu estou perguntando sobre o objeto. Com quem você gostaria de conversar? Então, eu estou perguntando sobre o objeto. Eu gostaria de conversar com Paulo. Eu gostaria de conversar com Ana. É o objeto. Agora, quando eu pergunto quem gostaria de te ver, a resposta é Paulo gostaria de te ver. Eu estou querendo saber quem é o sujeito. Ana gostaria de te ver. Ok? Então, quando eu quero perguntar quem é o sujeito da ação, eu uso who.
Quando eu quero descobrir quem é o objeto, mas é uma pessoa, não é uma coisa, eu uso whom. Então, vamos aos nossos exemplos. Se eu tenho Who would you like to see? Então, vamos imaginar, eu tenho a seguinte formulação, como foi no exemplo. Quem você gostaria de ver? Então, eu estou perguntando sobre o objeto. Então, eu teria que falar Whom would you like to see? E a resposta seria I would like to see the director, for example. Ok? Se eu quero saber com quem que ela gostaria de conversar, eu vou ter a seguinte formulação. Whom would she like to talk to? She would like to talk to your brother. Ela gostaria de conversar com o seu irmão? Muito bem. Se eu quero perguntar com quem você quer ir ao cinema? Ou com quem você quer ir ao cinema? Essa é uma boa pergunta. A pergunta seria, Whom would you like to go to the movies with? Que a preposição vem no final. Muito bem. Agora eu vou dar alguns exemplos de formulações com o who, não é? Então eu estou procurando o sujeito da frase. Então se eu for perguntar quem gostaria de fazer esse trabalho, eu quero saber o sujeito. João gostaria de fazer esse trabalho, Maria gostaria, enfim. Então a pergunta seria Who would like to do this work? Se eu quero saber quem gostaria de morar nessa casa, eu diria Who would like to live in this house? Se eu quero saber quem gostaria de beber cerveja, Who would like to... Muito bem, quando eu pergunto com o who, eu não tenho um sujeito determinado, exatamente por isso não há inversão, percebe? No caso do whom, eu tenho um sujeito, eu falo Whom would you like to see? Mas no caso do who eu não tenho, então ele é direto, Who would like to see? Quem você gostaria de ver? Quem gostaria de ver? Muito bem. Eu tenho que falar sobre isso, que é o seguinte, porque o whom é uma coisa que está lentamente sumindo da língua, na linguagem coloquial, a grande tendência é não usar o whom, é sempre usar o who. Então, isso tudo que eu falei cai por terra, as pessoas usam who indiscriminadamente. Se você tiver um problema, uma necessidade, use o who, não é? Você vai estar agindo na norma coloquial da língua que tende a suplantar a norma, digamos, culta, erudita da língua em alguns anos. Mas eu acredito que é uma coisa importante de aprender, porque você ainda verá muito o whom por aí, e isso, aguçando a sua curiosidade, está aqui a explicação para você. Espero que você tenha entendido, ok? O nosso último tópico é o uso do which, que eu acho que é a primeira vez que eu falo sobre ele. O which, a primeira curiosidade de todos é que ele tem uma parecência, uma irmandade, ele joga junto com um outro muito comum, WH noun, que é o what. Eu não sei se vocês já perceberam, mas em inglês a pergunta não é qual é o seu nome, e sim o que é o seu nome. A pergunta é What is your name? Agora vamos imaginar que eu tenha dois nomes numa lista. Eu tenha Ana e eu tenha Virgínia. E eu quero saber qual dos dois você é. Então eu te pergunto, which is your name? Ana or Virgínia? Alright? Então, se eu vou perguntar de uma maneira geral, tanto posso usar o which como posso usar o what. Os dois funcionam relativamente da mesma maneira que o qual em português. Então, se eu tenho, que eu quero fazer uma pergunta geral, que autor você gostaria de ler? Tanto eu posso fazer a formulação What author would you like to read? Como Which author would you like to read? Muito bem. Quando eu
estreito essa escolha, quando eu te dou opções mais claras, a grande tendência é usar o which. Então, quando eu abro o leque e não te dou opções, a grande tendência é usar o what. Ok? Então, de uma maneira geral, se eu especifico a escolha, eu tendo a usar o which. Então, por exemplo, eu tenho 2 livros em mãos, ou tenho 3, e eu te pergunto, which book would you like to read? Or which book would you like to buy? This one, or this one, or that one? Ok? Se eu te pergunto que cor você gostaria de usar hoje, vermelho ou preto, eu estou te dando a opção. Então eu perguntaria, which... Hi folks, welcome to today's class. And our subject today is a subject that I really like to teach because it's simple and inventive. O assunto de hoje é um assunto que eu gosto muito de ensinar, porque é um assunto relativamente simples, mas é um assunto que dá muita margem para a inventividade, para a criatividade. O nosso assunto de hoje é o would like, mais precisamente. Então tá. Então lembra da metáfora que eu falei lá, ou do primeiro vídeo que eu mandei para você sobre os verbos? Que eu falei dos 13 verbos mais importantes da língua, talvez, são os verbos que dominam as outras estruturas, e um desses verbos são os verbos auxiliares e os verbos auxiliares modais, e um desses verbos é exatamente o verbo would. Muito bem, então eu também falei em outro vídeo da história desse lugar da fala. Então, no meu processo de aprendizado da língua, eu vou aprendendo primeiro a nomear o mundo, a falar de mim, falar daquilo que está no meu entorno, depois eu começo a falar um pouco das ações que estão acontecendo, e de repente eu entro nesse lugar do would. Essa é uma proposta minha metodológica, de ordem, de ordenamento. E por que eu ensino o would? Porque é com essa ferramenta, é com esse verbo, que a gente vai conseguir se comunicar de uma maneira mais polida, mais educada no mundo aí afora. E isso pode parecer uma bobagem, uma frescura, mas na realidade não é. Não é assim, a língua vai incorporando, né? Ela não só a estrutura física concreta dela, mas ela também interage, ela funciona a partir da vivência, do convívio das pessoas. Então, obviamente, se tornou uma maneira comum de se comunicar com as pessoas através desse modo, com esse modo mais polido que a gente pode fazer com would like, ok? Muito bem. Então, para lembrá-los, mais uma vez, would é um verbo modal. Sendo modal, ele não conjuga, ele não muda nunca, ele não tem outra forma. Onde ele estiver na frase, quem vai mandar é ele, ou seja, como ele é o verbo modal auxiliar, ele é o verbo com o qual a gente vai fazer a pergunta e vai fazer a negativa. A pergunta a gente inverte, então se eu tenho I would like to go, a pergunta seria would I like to go? E a negativa seria I wouldn't, que é a contração de would e not, wouldn't like to go. Negativa e interrogativa. Peraí. Ok, então com would, a gente, estruturalmente ele é simples, ele é isso que eu expliquei aqui, não tem muito segredo, não é? Com ele a gente sai do chão, a gente sai da realidade, a gente entra no lugar da suposição, que eu acho que é o elemento mágico dele e por isso que eu gosto tanto de trabalhar com ele, pela questão da inventividade, da criatividade, que eu acredito que está diretamente conectada com a questão de falar uma língua, não é? A gente está criando a língua o tempo inteiro em que a gente fala. Muito bem, o verbo would não nasceu colado no like. Isso é uma coisa que a gente tem que entender, porque em todos os processos didáticos que a gente vê por aí, a gente aprende would like, e tem muitas pessoas que ficam achando que uma coisa só existe em função da outra com a outra, e isso não é verdade. Então,
Primeiro de tudo, antes da gente entrar no would like, que é o nosso foco, eu quero explicar para vocês rapidamente, em linhas gerais, o que o verbo would faz com o verbo que o segue. Beleza? Muito bem. Então eu vou dar um exemplo. O verbo ir é o verbo go. Então se eu quero falar eu vou, eu falo I go. O verbo ver é o verbo see. Então se eu quero falar eu vejo, eu falo I see. O verbo do é o verbo fazer. Então, se eu falo eu faço, vira I do. E o verbo finalmente like é o verbo gostar. Então, se eu falo eu gosto, eu falo I like. Muito bem. Quando eu uso would, o que acontece? Ele leva o tempo da sua fala para aquilo que em português a gente chama de futuro do pretérito. Então, é o nosso famoso ia. Então eu faria, eu falaria, eu estudaria, eu veria, eu compraria. Isso é que o would faz com o verbo que o segue. Então se eu tenho eu vou, I do. E finalmente eu gosto, I like. E eu gostaria, I would like. Ok? Então só para deixar bem claro, o would não nasceu colado no like. Mas hoje o nosso foco será o would like. Por quê? Porque com ele você viaja pelo mundo afora, sem, digamos assim, favorecendo a sua possibilidade de comunicação, a sua expressividade e a possibilidade de você conseguir coisas que você quer. Porque a maioria das pessoas é mais receptiva com uma pessoa mais educada, que se refere, que usa palavras mais adequadas de acordo com o contexto. Então aprender a lidar com o would like é fundamental. Isso dito, a gente vai para uma estrutura básica com o would like. E é uma coisa que a gente tem que entender, né? Que a língua é cheia de padrões. Toda língua é feita de padrões. E não é diferente em inglês, não é? Se não houvesse o padrão que se repete ad infinitum ou durante milênios e depois evolui e muda, a gente não conseguiria se entender. Então o padrão está aí para que eu reconheça o que você fala e você reconheça minimamente o que eu falo. Muito bem. O would like, você pode trabalhar com ele de duas maneiras. A primeira maneira é segui-lo de um substantivo. Então a gente tem a construção I would like alguma coisa. A segunda maneira é trabalhar com essa estrutura seguida de um verbo. Então eu tenho I would like e um verbo, uma ação, de fazer, de comprar, de viajar, de estudar, de ver e por aí vai. Então vamos aqui a alguns exemplos com ele seguido de um substantivo. Bom, eu tenho aqui, na minha lista aqui eu tenho I would like an apple. Eu gostaria de uma maçã. I would like a glass of water. Um copo de água. I would like a fashion magazine. Vamos imaginar que eu estou numa banca de revista e eu quero comprar uma revista de moda, então eu falaria I would like a fashion magazine. E por aí vai, substantivos. I would like some time. Eu gostaria de um pouco de tempo. I would like some help. Um pouco de ajuda. I would like a seat. Eu gostaria de um assento, de uma poltrona. Beleza? Ok. Agora a gente vai usar o verbo depois dessa estrutura para a gente entender que ele virá em basicamente, exclusivamente uma forma, que é o verbo na sua forma infinitiva com o to. Então se eu falo I would like an apple, eu gostaria de uma maçã, eu vou falar eu gostaria de comer uma maçã, eu teria que falar I would like to eat an apple. Ou então, I would like to have an apple. Se eu falo I would like a glass of water, se eu vou usar o verbo, eu falaria I would like to drink a glass of water. I would like to have some information. I would like to have some help. I would like to have a little time. Ok? Muito bem. A interrogativa e a negativa, como exemplos básicos, eu teria, se eu falo she would like to travel, a pergunta seria would she like to travel?
Negativa, she wouldn't like to travel, ok? He would like to study in France. Would he like to study in France? He wouldn't like to study in France. Ok? Negativa interrogativa. Wouldn't he like to study in France? Wouldn't you like a glass of water? Wouldn't she like to travel to Europe? Ok? Muito bem. Então, basicamente, estruturalmente, não há muito mais que eu preciso falar para vocês, não é? Então, essa é uma ferramenta que nos dá conforto em lidar com diversas situações de interatividade social, numa loja, num restaurante, no hotel, num pedido por telefone. Então é uma maneira que abre porta para a gente, facilita a nossa vida e uma estrutura relativamente simples. Nesse processo metodológico, nessa cronologia metodológica que eu proponho, ele vem cedo, ele vem depois que a gente aprende algumas estruturas com o verbo to be, exatamente por isso, porque eu acho que ele tem também um caráter funcional, como eu já disse, não é? De te ajudar nos seus movimentos, suas viagens aí mundo afora ou na sua interlocução com pessoas que falam inglês. Tá legal? Muito bem.